Oi, gente, boa noite, boa tarde e bom dia. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Juliana, beleza? Eu sou belga de origem brasileira. Por que eu tô refazendo esse vídeo? Eu vou explicar por quê. Qual razão? A razão é que eu fiz a live, como eu não compreendo de tecnologia, é que eu nunca fiz live na minha vida, que é a primeira vez que eu tentei fazer, pode ser que deu certo, pode ser que não. É por causa disso que eu estou refazendo esse vídeo. Por que que eu falei de aberração institucional na Bélgica e na Europa? Vou explicar por quê. Porque eu tô tendo muitas denúncias de vídeos e de áudios, tanto de brasileiras como não brasileiras, aqui na Europa. E eu vou dizer qual o tipo de denúncia. Mas antes, não esqueça de dar o seu like, se inscrever, acionar o sininho e compartilhar esse vídeo. Porque é muito importante. Eu só não botei os vídeos e os áudios aqui pelo fato que as pessoas, normalmente que me enviaram, apesar de ter dado o acordo que eu podia fazer, mas eu não estava perto delas para poder eu pedir para elas fazerem um documento, entendeu? Ou então assinar um documento como o qual estava me liberando o direito de imagem delas. Como tudo que é de boca, né? Que palavra é vento e que papel fica, eu preferi eu mesmo dar a cara. Primeira coisa, para as mulheres, estou falando para nossa comunidade, né? Mas isso cabe a todas as mulheres de origens estrangeiras que estão aqui legais ou ilegais, que não sejam europeias. Beleza? A maior parte das mulheres que estão aqui ilegais, ou mesmo legais, que são casadas ou não, elas são muito sensíveis. Muitas delas não compreendem a língua e quando são abordadas, elas começam a entrar em pânico e a chorar, às vezes espernear e a gritar. Então, o que é que acontece? A pessoa que tem aquele certo poder institucional, eu acho que vocês compreendem, levam elas para aquele local, fazem com que elas façam um BO e que elas assinem como se elas estivessem dizendo que é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, que é um perigo para si mesmo, tá entendendo? E aí o que é que acontece? Eles vão lá, edita, manda assinar e burucutu leva a pessoa pro hospício. Tá acontecendo aqui na Bélgica, tá acontecendo na França, tá acontecendo muito na Alemanha. Posso te dizer que é a pura realidade. Acredite ou não, mas é a realidade. E é por causa disso que eu vim aqui alertar. Tenham autocontrole. Parem de se agitar, parem de gritar quando houver uma situação dessa. Não comecem a chorar, porque esse povo aqui não compreende a emoção. Eles não compreendem a emoção. Eles vão pensar quando você chora que você está querendo manipular. Quando você grita que vocês normalmente são perigosas. Como começa a pular e se agitar que vocês são perigosas. Tanto para si, para eles, para a sociedade. E leva vocês sim para o hospital psiquiátrico. E chegando lá, para poder vocês saírem de lá, é entre 3 a 6 meses. E durante isso, vocês vão estar sendo medicalizadas, como pinto bebe água, com aqueles remédios que nem necessário para vocês tomarem.
E é por causa disso que eu vim aqui também falar com vocês. É uma das minhas indignações. Outra indignação também é o fato da discriminação habitacional. Isso daí, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Pelo fato que o racismo e a discriminação existem em todo lugar. Aqui, às vezes de maneira escancarada, falada em face à pessoa, pensando porque a pessoa não sabe se comunicar, que a pessoa não está compreendendo o que eles estão dizendo. Aí eles falam assim, ó, não vamos, a gente não vai alugar para esse povo, não, porque esse povo aí, ó, é igual a bicho, quebra tudo, e é igual a cupim, quando dá em uma árvore só deixa oco. Se a gente tiver que alugar para eles, só vamos alugar se caso eles tiverem no mínimo 5.000 euros. E isso para apartamento de 800, 1.200, 1.850 euros, tá, gente? E fala escancaradamente na cara da pessoa. Isso é para vocês aprenderem a dar valor à sua população. Para quando você vê um gringo lá, você não pensar que o gringo vai tratar você na terra dele como você trata eles na sua terra. Porque o gringo não compreende esse negócio de quem quer ser bem tratado na casa dos outros, trata o outro bem na sua casa, não. Tá? Eles estão lá, quando eles chegam lá bonzinho, dessa maneira, porque eles têm medo. Tem medo de fazer alguma coisa com vocês e caírem na porrada. Vocês estão entendendo? É essa a verdade, tá? A única coisa que o gringo tem a mais do que o brasileiro é o poder aquisitivo econômico e a money, o dinheiro dele, que tem mais valor do que o dinheiro do Brasil, viu? Acordem para a vida. Parem de valorizar quem não valorizam vocês. Outra coisa, se unam mais. Parem de ficar desunidos como vocês são aqui. Porque o brasileiro, não todos, não estou falando que são todos, hein, gente? Pelo amor de Deus, mas eu estou falando que a maioria, tá? São pior do que aqueles que são ruinzão, que tá lá no Brasil. Tem gente que tá aqui 1 ano, 2 anos e que tenta explorar o outro, tá? Dá calote, não paga. Quantas vezes eu vi pai de família sendo posto para fora da sua vaga, gente? Porque a maior parte, como eu digo, não todos, moram de vaga. Sabe o que é vaga? A gente alugar um quartinho com várias pessoas que dormem dentro desse quartinho, que às vezes vocês nem conhecem. E sabe quanto é que é? Esse quartinho é entre 450 a 650 euros por mês. E se você não pagar, ele vai lá e te bota para fora. O europeu também faz a mesma coisa. Mas o europeu, ele é frio. O brasileiro não deveria ser. Devia dizer, olhe, meu amigo ou minha amiga, você não está conseguindo pagar o meu aluguel. Então, vou te dar o tempo desse mês de você procurar um lugar para poder você ir, porque eu não posso te sustentar, essa é a realidade, mas não chotar as pessoas como muitos chotam e botam na rua, no frio, no inverno, na chuva. Pouco importa qual o tempo que faz e pouco importa a hora. Eu sei o que eu estou dizendo. Mulheres, parem de fazer confiança absoluta nos gringos. Como eu estou falando, não são todos os gringos, mas a maior parte dos gringos. Viu? Porque muitas vezes vocês pensam que eles estão te amando. Aí eles vão lá pro Brasil, conhecem vocês.
passa o que tem que se passar, volta 2, 3 vezes, depois convida vocês para cá e vocês vêm aqui pensando que vai ter um casamento, aí fica 3 meses, depois de 3 meses eles usou, joga fora e bota no olho da rua, até se você tiver com uma criança de menor, eu sei, porque eu já fui buscar várias brasileiras que foram botadas para fora da casa dos gringos aqui, em pleno inverno, à meia-noite, 1h da manhã, para poder eu colocar em um lugar decente para dormir, tá? Eu sei do que eu tô falando, e tem muitas aí que vão se reconhecer, que me conhecem, que sabem que eu tô falando a verdade, porque eu já fiz isso, porque eu fui buscar muitas, tá? Essa é a realidade. Parem de pensar que aqui a Europa é a última Coca-Cola do deserto. Não é. Parem de pensar, porque o velho mundo, porque a Europa, que eles são melhor do que os brasileiros. Não é, não é, gente. Tudo bem, o Brasil tem muitas coisas que se passam, insegurança, tem, mas aqui também tem problemas. Todo lugar tem. É melhor gerenciado, administrado? É sim. Mas isso não quer dizer que não tem caloteiro, também tem. Então, coisa que eu tenho que dizer para os brasileiros, parem de usar seu próprio povo, parem de dar calote, parem de escravizar seu próprio povo. Não se ache melhor do que eles, aquele que está chegando hoje, porque você já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos aqui na Europa, não. Que você não é melhor. A partir do momento que você é de origem estrangeira, para eles você tem o mesmo valor. Legal ou não. Nascido aqui ou não. Tem origem estrangeira. É o mesmo valor. Tá? Parem de valorizar também as coisas dos outros. Valorizem o que é seu. Valorize o que o seu país produz. Viu? O Brasil tem muita essência de perfumes, de cosméticos, muito bons cosméticos, né? Cosméticos, né? Desculpa, minha língua pegou, porque eu não falo somente o português, né, gente? Eu falo outras línguas também, como vocês sabem já. Entendeu? Muitos cosméticos bons, maravilhosos, melhor até do que os que tem por aqui. Tá entendendo? A Europa não tem condições de produzir todas essas essências, não. É a Amazônia que é o pulmão do mundo, gente. Tá? Então acordem pra vida. Parem de ficar limpando o sapato do gringo, lambendo a bota dele. Que quando vocês chegam aqui, eles não tratam vocês dessa maneira, não. Viu? Fiquem espertos, acordem pra vida, tá? Outra coisa, vamos voltar sobre agências imobiliárias. Aqueles que moram aqui, que já conhecem os nomes das agências imobiliárias, eu vou citar 3 nomes de agências imobiliárias de maneira detornada, porque eu não posso citar o nome verdadeiro delas. Primeira, Centurião, que vocês sabem qual é, né? Segunda, o esperto, o expert. E depois o habitacional, não com H, mas com A, que vocês sabem qual é. Essas agências são agências muito racistas, muito discriminatórias. Ela olha para a cara, o agente imobiliário olha para a cara da pessoa e fala o que eu falei, gente. Vocês viram o absurdo que eles fazem? Tem escola aqui, gente, que as crianças são amarradas pelas professoras. Que tem professoras que metem o sarrafo na criança e que as mães não podem fazer nada. Viu? Tá vendo aí?
Parem também de ficar exaltando a marca dos outros que não tá te pagando para você fazer publicidade. Viu? Porque todas essas marcas, ó, aquela que tem o G, aquela que tem o Z e muitas outras, comprem na China e na Turquia. Depois fica esculhambando o produto da China e vocês entram nessa esculhambando o produto na China e paga caríssimo por um produto que é produzido lá, que às vezes custa 75 centavos de euro, tá? Fabricação e 1 euro a 2 euros para o produto final e que vende 10 vezes, às vezes 200 vezes mais em cima do preço que pagou e vocês ficam exaltando. Outra coisa, as comunas, aquela que tem o U, que dizem que é uma das comunas mais ricas daqui de Bruxelas, aquela que tem um nome de santo, que começa com W e tem um nome de santo no fim, a outra que começa com W ou tem um nome daquele santo que tem a chave, que dizem que tem a chave do céu. Se agentes imobiliários não querem saber de estrangeiro lá, não. Só se caso você pagar, ó, 5.000 euros por uma bulufa de apartamento. Tá entendendo? Então fique esperto. Se unam. Aqui ninguém dá água a pinto, não, gente. Tá? Vocês vêm aqui com a ilusão, pensando que aqui, somente porque tem mais segurança, é melhor do que lá na terra de vocês. Não é, não. Vocês pensam porque eles lá são educadinhos, que aqui eles são educadinhos e vão tratar vocês da mesma maneira que eles são tratados lá na terra de vocês. Não vão, não. Viu? Sabe o que é que eles pensam dos homens brasileiros, que são quase todos marginais, e das mulheres brasileiras, que são quase todas profissionais da sensualidade? Vocês compreenderam o que eu estou dizendo? Quando falar do Brasil, só fala, ó, futebol, carnaval e mulher nua. Você pode estar vestida como você for. A partir do momento que vocês dizem, eu sou brasileira, você vai ver da maneira que o cara vai começar a falar com você, a se dirigir a palavra a você. Mesmo se você se imponha, você tem que aí se impor mais ainda para ele compreender. Viu? Você tá vendo como é a situação? E vocês pensam que o gringo é bonzinho. Gente, tem aqui uma instituição que depois desse novo governo, e eu só vou falar disso essa vez, que eu não gosto de política. Depois que esse novo governo passou, elas fazem assim, ó, quando você chega lá para pedir até uma carta médica, que é o seu direito, porque você está em um país democrático, que a Bélgica é um país democrático. Às vezes elas dão de 3 meses, antigamente dava de 6 meses. Às vezes nem dá. Muitos, quando você vai pedir uma cesta básica, um documento para buscar uma cesta básica, recusam te dar esse papel. E, portanto, onde você vai buscar a cesta básica, os supermercados distribuem a esses organismos, que são SBR, que são ONGs, entendeu? Essas organizações que dão alimento, em troca, sabe de quê? De diminuição de imposto, tá?
ou é diminuído o imposto, ou recupera o imposto desse produto que eles estão fazendo doação. Até negar comida, esse povo chega a negar. E agora tá pior. Quando você pede ajuda, se você não tiver pagar uma água, uma eletricidade, um gás, eles vão lá esticar um papel, ó, para você e manda você completar. Beleza? E esse papel quer dizer que você está completando ele, entregar para eles como que você está querendo voltar para o seu país voluntariamente. Antigamente não era assim, não. Viu? Agora o rabo da cutia aqui está assoviando. Tem país aqui na Europa que as universidades, os conselhos da universidade de estudantes, mandam até os próprios estudantes pegar pedras para atacar em brasileiro. Viu? Você já viu isso? Algum estudante brasileiro, alguma universidade brasileira se reunir para atacar pedra em algum estudante gringo na sua universidade? Fique sabendo que a universidade aqui é paga, viu? Para os extras comunitários é paga muito caro. Para a gente é 1.000 euros por ano. Fora as sílabas, que aí vem uns 3.000 por ano. Mas para o estrangeiro, às vezes, é 2 ou 3.000 euros por ano. Fora as sílabas e o aluguel no campus, tá? E, portanto, eles chegam até a incentivar os próprios alunos dessa universidade de pegar pedra para atacar em cima de brasileiro. Agora, me digam uma coisa, vocês acham que isso é certo? Isso aí vocês não sabiam, né? Vocês não sabiam que agências aqui imobiliárias olhavam quando via a pessoa falando português, que olhava para a cara da pessoa e chamava a pessoa de bicho, de cupim, né? E que dizia lá às vezes com um colega, ou então com o próprio belga, que fique despreocupado que eu não vou alugar para ele ou para ela, não. Porque a gente quer gente da nossa raça, do nosso povo. Essa é a realidade. Tá vendo aí? Parem de exaltar o país dos outros, esculhambar o país de vocês. Viu? Porque vocês estão dando pau para neguinho te bater. Tá entendendo? Parem de se sentir inferior. Não tô falando que todos se sentem assim. Não tô falando que todos passam por privação nem humilhação. Mas a maior parte passa assim. Não tô dizendo que todos os brasileiros aqui dão calote dos seus próprios compatriotas, mas a maior parte dão sim. São desunidos sim. A maior parte são pior do que aquele ruinzão que tá lá no Brasil. Tá entendendo? Não ajuda ninguém. Aqui é cada um por si. O brasileiro chega aqui, às vezes fica pior do que o próprio gringo na terra dele. Tá? Então parem com isso. Se respeitem. Se organizem. Se unam. Se valorizem. E deixa de ficar valorizando e ostentando o que não é teu. Tá bom? Para aqueles que puderam ver minha live, ok. Teve muito bem mais do que isso. Aqueles que não puderam assistir meu live, eu peço perdão, porque foi a primeira vez que eu tentei fazer um live. Eu não conheço tecnologia. Cada um tem a sua inteligência na sua área. Beleza? Eu tenho na minha, certos na deles. Eu não sou acostumado não sou acostumada com esse tipo de tecnologia. Mas eu vim aqui alertar vocês. Não vim dar lição de moral para ninguém, não, viu? Porque quem sou eu na fila do pão?
Eu só estou falando o que eu vejo todos os dias, durante anos, tá? Com a profissão que eu exerço. Essa é a realidade, gente. Pessoas me procuram e denunciam todos os dias esse tipo de coisa, tá? Outra coisa também que eu gostaria de dizer para as mães. O filho de vocês aqui, a partir do momento que eles têm uma origem da comunidade europeia, seu filho não te pertence mais. Então pensem bem antes de vocês quererem se legalizar aqui para fazer regrupamento familiar ou para trabalhar legalmente através da nacionalidade do seu filho. Se compensa, viu? Porque existe ex-marido, ex-sogra, ex-namorado, ex-noiva, mas não noivos, mas não existe ex-filhos não, viu? E aqui, se caso você tiver que passar necessidade, você vai passar durante 18 anos, viu? E ainda por cima vai ser ameaçada, se caso for para o Brasil, para poder a família ajudar, que vai ser presa. Conheci muitas que tentaram abraçar Deus e conheci algumas que tentaram abraçar Deus por ter passado privação aqui, dificuldade, que morava em lugar que nem bicho você bota para morar, viu? E que o pessoal aqui, ó, de instituições, faz pressão em cima. Então, ó, se cuidem. Fiquem espertos e espertas, viu? Um abraço para vocês. Não esqueça de dar um like, de se inscrever, de acionar o sininho e de compartilhar, beleza? Outra coisa, se alguém quiser fazer algum comentário, eu aceito. Mesmo o comentário negativo, eu aceito, mas que seja com respeito. E antes de tudo, escute bem o que eu estou falando, para compreender o que eu estou dizendo, antes de me jogarem a pedra. E outra coisa também, muitos vão dizer, se é tudo isso, Europa, por que você está aí? Porque apesar de eu ser negra, eu sou europeia. E minhas filhas e minhas netas também. E meu genro também. Tá bom assim? E porque eu só conheço aqui, conheço muito outros países por causa de viagem, conheço o Brasil, porque eu também sou de origem brasileira. Minha mãe, que abraçou Deus, que a alma dela se ilumine cada vez mais, era brasileira. E por que eu falo assim um português tão perfeito? Porque eu sou intérprete, gente. Então eu tenho que educar minhas orelhas e eu não me esqueci a minha origem. Assim como eu falo italiano, como eu falo espanhol, com o sotaque deles. E como eu falo francês, com o sotaque deles. Que é o nosso sotaque, que é o meu sotaque. Falo por mim, não falo pelos outros. Entendeu? Aqui é o meu mundo, aqui é o meu país. Apesar de tudo, né? Mas eu não vou dizer que aqui na Bélgica é a pior do país, não. Isso aqui acontece quase na Europa toda. O problema é que os brasileiros não falam. Preferem contar a vantagem. Preferem ostentar do que dizer o que está passando e o que está acontecendo com eles. Preferem voltar para o Brasil cada 2 anos, com o braço carregado de presente para a família, para dizer que está bem, e quando chega comendo só legumes, porque nem a carne vai ter condição de comprar para comer.
e nem pagar diretamente as faturas que ficam atrasando. Estou falando que são todos. Estou falando que uma boa parte é assim. Tá bom, gente? Então tome cuidado com vocês, se valorizem mais. Tá? Se respeitem mais, se ajudem mais. Tá? Isso é muito importante. Parem de ficar valorizando o produto dos outros. Valorize o que é seu. Viu? Perfume brasileiro também é muito bom, muito gostoso. A maior parte das fragrâncias desses perfumes aqui vem do Brasil, de Madagascar, e lá da Tibéria, lá do Tibela. Entendeu? É da onde vem essas fragrâncias. A Europa não tem condições de produzir tudo isso, não. A mesma coisa da cosmetologia, tá? Então fique esperto. Vou dar um beijo para vocês e me perdoem alguma coisa, tá? Se alguém quiser saber mais coisas, só é me perguntar, eu respondo com muito prazer. Vocês podem ter confiança em mim, tá? Porque eu tô aqui para falar a verdade, nada mais do que somente a verdade. Tô aqui para ser amiga de vocês, para vocês desabafarem comigo também. Aqueles que estão novos aí no meu canal, dá uma olhadinha no que eu faço. Que eu faço a reportagem. Eu não sou repórter, mas a gente fala assim, né? Reportagem com as pessoas que às vezes querem denunciar o que está se passando por aqui com elas. Eu não filmo essas pessoas. Não filmo para guardar a privacidade delas, para não se expor. Eu só gravo a voz delas. Às vezes eu não dou nem o nome delas. Só dou se ela quiser. Se ela não quiser, o nome fictivo. Para falar a verdade, a maior parte foram todos fictivos. Mas as pessoas que estão falando o que estão falando nas minhas postagens são pessoas bem reais. Sofredoras, tá? Fiquem espertos, gente. Um beijo, um abraço, boa noite para quem é de boa noite, porque aqui já tá de noite. Bom dia para quem é de dia, tá bom? Um excelente fim de semana para todos vocês. Não esqueçam, né? Tô zangada não, gente. Tô indignada com o que eu vejo se passar aqui quase todos os dias, viu? Então, não esqueçam de se inscrever no meu canal, dar um like, acionar o sininho e compartilhar. Um beijo, meus amores. E muita luz para vocês. Tchau. Fui.